mais um episódio do Pod Eng para vocês, para levar conhecimento, e é com alegria que a gente começa mais esse Pod Eng. Eu quero, primeiramente, fazer o agradecimento à AIA, Associação dos Engenheiros de Araguari, por fazer parte da primeira temporada do nosso podcast. Este projeto acontece graças à colaboração do CREA-MG e parceiros que acreditam na valorização das profissões, do conhecimento, da comunicação e da troca de experiências. Sejam todos muito bem-vindos e a mais essa temporada de grandes conversas, conexões e conteúdos que fazem toda a diferença. Esse podcast tem um assunto de extrema importância e por isso que nós ficamos muito felizes de estar aqui e com um convidado muito especial, que é o Guilherme Santana. Ele é professor e vereador do município de Araguari, ele é mestre em Geografia pela PPGO-UFO, bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, UFO. Ele é educador por formação, iniciou sua atuação pública ainda jovem, lecionando em escolas públicas, municipais e estaduais e escolas privadas. Logo se destacou pelo compromisso com a educação e a justiça socioambiental. Foi o secretário municipal de meio ambiente mais jovem da história do município, com apenas 23 anos, entre 2021 e 2024. Uma pasta estratégica com grandes responsabilidades e muitos desafios. Mesmo jovem, enfrentou resistências, formou equipe, entregou resultados e uma gestão inovadora. Saiu com uma bagagem sólida, conhece por dentro o funcionamento do poder executivo e os caminhos da gestão pública. Tem como ações de destaque o projeto 100% da coleta seletiva, que é algo muito importante na nossa sociedade. E ele é licenciamento de aterro sanitário, reforma do Bosque John Kennedy, dentre outros. São assuntos que realmente é importante tanto para a população quanto para os nossos profissionais, porque são assuntos, muitas vezes, que eles ficam nos bastidores e eles são muito relevantes para a nossa sociedade. Com forte atuação em políticas públicas e sustentabilidade, o Guilherme representa uma nova geração na política, ética, técnica e conectada com desafios do presente. Seu mandato é pautado pela escuta ativa, pela defesa incondicional do bem comum e em defesa da natureza e de nossos recursos naturais. Por isso, hoje, nós estamos recebendo com grande alegria o Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando experiências com vocês. Um abraço a todos os amigos e um agradecimento especial à Associação dos Engenheiros de Araguari. Eu tenho um grande contato, uma grande admiração por esses profissionais, oportunidade de um diálogo técnico que eu tive com os mesmos na Secretaria de Meio Ambiente. Sim. Estendo esse abraço a todos os amigos do CREA Araguari, MG, também ao Conselho Nacional. E eu acho extremamente importante nesse debate técnico entender como a engenharia, o saneamento e as nuances ambientais impactam diretamente nossa vida. Eu sempre comento, Guilherme, que são áreas que muitas vezes, por não ser vistas pela sociedade, elas não são, muitas vezes, levadas em consideração. Mas são áreas que são fundamentais para toda a nossa construção, para toda a nossa cidade, para toda a nossa saúde e bem-estar. E muitas vezes ela não é vista, igual é o nosso assunto de hoje, que é o saneamento. Sem dúvida. Hoje nós vamos ter a oportunidade de compartilhar algumas experiências, contar boas histórias. E nós vamos ver que a engenharia, técnica e a ciência está diariamente no nosso cotidiano. Sim. Então, não vou me dar spoiler, mas numa passagem de um caminhão de resíduos na porta, muita engenharia está por trás, sim, muita gestão, como propriamente dito. Sim. Para começarmos, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é o saneamento básico em si e por que ele é tão importante para a nossa sociedade. O saneamento básico, se a gente puder traduzir de uma maneira simples, mas ao mesmo tempo completa, ele é o conjunto de serviços que impactam a saúde pública. Então, o conjunto de serviços de engenharia e afins que impactam a saúde pública, qualidade do meio ambiente, urbanismo, nós vamos discutir muito bem a importância do urbanismo,
e a qualidade de vida direta da população. Sim. Então, todos os serviços que englobam essa questão é o saneamento básico. Eu acredito que nós vamos, inclusive, discutir sua importância, mas só de ser um serviço que impacta diretamente a qualidade de vida da população e a questão básica da saúde pública, muito já se explica por que a importância gigantesca. Sim, e talvez como a gente viva numa cidade que, ao meu ver, é muito bem feito o saneamento, que aí depois a gente vai mais para frente conversar sobre também, a valorização ela não é tão olhada por nós, né, que somos os conviventes e a sociedade em si. Porque realmente, se o trabalho é bem feito, né, Guilherme, a gente muitas vezes não se dá conta da importância. Justamente porque a gente tem ele muito bem feito, muito bem estruturado. Isso. Tem uma frase que eu gosto muito, é assim, ó: estude profundamente o Brasil, para amá-lo verdadeiramente, com seus benefícios e defeitos. E eu sempre falo, vamos sempre estudar e entender tudo que já aconteceu em Araguari para nós amá-la verdadeiramente, para amá-la verdadeiramente, entender todos os desafios que já foram feitos, tudo que passou. Inclusive, quando eu falo que uma das bases do nosso mandato, que é extremamente técnico, inclusive o geógrafo, bacharel, faz parte do CREA, do Conselho de Engenharia, fica muito dito ter humildade de entender todos que já caminharam para essa construção. Hoje, em Araguari, existem engenheiros de renome, pessoas que inspiraram a minha geração e que, junto com eles, a gente sempre preocupa em estar inspirando novas gerações para trabalhar o urbanismo que pode evoluir cada vez mais. Sim, e como a cidade cresce muito mais rápido, né? Isso é muito importante também. Quando falamos em saneamento, muita gente pensa apenas em água e esgoto. E quais as áreas que realmente fazem parte? O saneamento ele tem 4 principais áreas. O esgotamento, então todo o cuidado com o esgoto. A captação de água, então numa linguagem popular o esgoto. A água. A gestão de resíduos sólidos. E todo o manejo desses resíduos, aterro sanitário, coleta e afins. Sim. E também a drenagem pluvial. Muitas pessoas têm, pessoas que não especificamente estão na área, têm dificuldade de compreender as semelhanças e diferenças. O esgotamento, ele é feito por uma tubulação específica, e em Araguari ele é responsabilidade da Superintendência de Água e Esgoto. Certo. E a drenagem, ela é um esgotamento para dissipar a água da chuva. E ele hoje é cuidado pela Secretaria de Infraestrutura. Então, dentro da mesma rua, nós temos 3 tipos de encanamento. Nós temos a água que nós vamos consumir, nós temos o esgotamento e nós temos a drenagem pluvial, que é o escoamento da água da chuva. Guilherme, por que eu não posso ligar o esgotamento na questão da drenagem pluvial? Porque a destinação é diferente. Sim. A dimensão é diferente, o tubo de esgotamento é menor, com características mais resistentes. Por quê? A drenagem, dependendo da característica dela, ela pode ser colocada diretamente no recurso hídrico, porque é a água da chuva. Sim. Mesmo que tenha que ter os tratamentos para não deixar resíduos sólidos entrarem no sistema. Mas o esgotamento já tem toda a questão ambiental e questão de saúde pública. Então, quando às vezes a pessoa fala, eu estou fazendo uma ligação clandestina aqui e ninguém está vendo. Muitas das vezes o poder público pode passar despercebido, porque tudo que é debaixo da terra é mais complexo. Sim. Mas o compromisso com nossa cidade, com a saúde pública, é o principal lugar. Inclusive, hoje existem táticas de engenharia para estar fiscalizando isso. Mas, em síntese, água, esgoto, gestão de resíduos e drenagem pluvial. Nossa, é muito mais complexo do que muitas vezes a gente imagina. É. Porque imagina 3 encanamentos, né, passando na rua, que não podem se interligarem. De maneira alguma, isso mesmo. Não Né? pode ligar de maneira A minha alguma. água tem que vir limpa. Isso. Né? O escoamento da água pluvial é uma coisa que pode ser de uma forma mais simplificada. E o esgoto totalmente diferente. Uma engenharia muito bem feita tem que ser realizada, né, Guilherme? E uma vez alguém perguntou para mim, falando assim, e por que eu não posso ligar a drenagem no esgoto? Eu falo, porque tem o dimensionamento. Lá ao fundo tem estação de tratamento de esgoto, a ET central. Se você superdimensionar, vai estourar tudo lá para baixo. Então, tudo é o cálculo de engenharia. Nós temos cálculo de engenharia, inclusive, vou deixar uma curiosidade que vou falar mais ao final. Quem aqui de Araguari viu que está pintado algumas coisas na rua, algumas marcações. Ficou muito tempo falado sobre isso. O que é essas marcações? Vocês viram alguns números brancos, alguns X. Depois nós vamos falar sobre o que significa. Isso é engenharia pura, isso é geografia, isso é engenharia civil, é engenharia
ambiental, tudo misturado na boa e velha arte e ciência. É muito interessante e muito complexo. Sem Às dúvida. vezes a gente tenta tornar menos complexo, mas quando a gente vai entender realmente como funciona, a gente entende que realmente é um trabalho árduo de muitas pessoas aí, trabalhando sempre em prol da sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Como a falta de saneamento impacta diretamente a saúde pública e a qualidade da vida da população? Olha, existe um dado que é diretamente ligado ao saneamento com o índice de desenvolvimento humano. O IDH, o índice de desenvolvimento humano, que a gente na escola discutia muito, ele tem duas principais áreas de análise para ver se o IDH é positivo ou negativo: saúde e educação. A saúde, um dos principais vertentes da saúde é a questão do saneamento. Por quê? O não saneamento, ele vai contribuir de maneira desastrosa para todos os índices de saúde. Sim. Vou dar um dado interessante. A ausência de saneamento básico em determinadas regiões do globo está diretamente ligada à mortalidade infantil. Sim. Porque a qualidade da água que vai ser consumida, a questão de vetores de doenças que vão estar circulando em regiões. Então, tudo isso é diretamente impactado. Onde tem investimento científico, técnico, em dados e evidências, em água e esgoto tratado e de qualidade, a questão de investimento em saúde pode ser até menor. Sim. Então, dá para ver essa ligação direta à questão. E também as questões ambientais que andam diretamente com a saúde. Hoje, dependendo do que você... Quando a gente fala de resíduo, existe toda uma classificação de resíduos. Sim. Então, os classes A, B, C e afins. Sim. Para ter entendimento, dependendo do tipo de classificação de resíduo que você soltar em um manancial, uma pequena porção dele faz uma contaminação geral. Guilherme, desde uma questão a um cromo, a uma questão muito mais séria, como, por exemplo, o que aconteceu em Goiânia. Que lá, além de todo um problema de segurança nacional, foi um problema de gestão de resíduos. Sim. Em primeiro lugar, Sim. não teve a gestão correta de determinado resíduo que não estava sendo mais utilizado. Sim. Só para a gente entender, às vezes não é como um alarde, a gravidade que nós estamos falando. O impacto pode causar, né? Algo, às vezes, que a pessoa pensa que é simples. Uhum. Olha, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Araguari, nós temos uma cidade, uma particularidade, eu vou falar isso aqui um pouco mais à frente, nós temos 100% de águas captadas do nosso lençol freático, uma das melhores águas do Brasil. Sim. Isso é um motivo de orgulho gigantesco. Quando eu estava como secretário de Meio Ambiente, uma das primeiras ações minhas foi licenciar o aterro sanitário. Hoje, Araguari tem aterro sanitário licenciado. O que é licenciado? O órgão ambiental estadual, ou seja, o município não se autofiscaliza. Existe um ente superior, inclusive de um conselho que o próprio CREA pode fazer parte. Sim. E contribuir de maneira significativa, que acompanha se está tendo todos os quadrantes positivos. Guilherme, por que você está falando isso? Porque... o aterro sanitário, a principal grande diferença Sim. do lixão é a capa impermeabilizadora que não vai deixar o resíduo do chorume e afins chegar Sim. no lençol. Uma cidade que capta 100% de água do solo, como nós vamos deixar contaminar nosso solo? Nós Então, estaremos correndo o diretamente risco de ser contaminados. de contaminado e um bem mais precioso. Eu falo assim, ó, Exatamente. é mais fácil poluir um rio ou um lençol freático. Eu sempre brinco com os alunos, é mais fácil poluir o rio. Mas e para despoluir? Também Sim. é mais... Então, falando assim, despoluir um lençol freático é uma das coisas mais difíceis que existe. Então, temos que ter o trabalho de fiscalização total para não deixar isso acontecer. E dar exemplo, né? Sim. Poder público, eu sou a favor do poder público fiscalizar e fazer a lei ambiental correr. Mas, principalmente, ele tem que dar exemplo. Sim. Eu falava aos fiscais na época, eu como geógrafo, ligado a todos os conselhos importantes de meio ambiente, como eu vou permitir determinada fiscalização se primeiro nós não damos exemplos? Então, hoje nós temos 100% de coleta seletiva, aterro licenciado e afins, para que assim a gente possa ampliar o discurso. O básico tem que ser feito. Sim, sim. Eu falo que quem bebe água de Araguari não quer sair daqui mais, e justamente porque a água aqui é muito boa Sem mesmo. dúvida, sem Como se dúvida. diz, a nossa qualidade realmente é uma questão efetiva, Araguari, verdadeira. a prova viva, e o que nós estamos trazendo dados aqui hoje, eu até trouxe bastante Sim, cuidado no sim. que eu vou falar, para realmente ficar um debate científico, Sim. como o conselho e a associação propõe. A prova viva que a nossa água é positiva é que Araguari não tem ETA. Nós não temos estação de tratamento de água. A água precisa de um pequeno tratamento feito dentro da superintendência, com cloro e afins, para Sim. cumprir as normativas, ela já vem de maneira adequada. Ou seja, hoje, com qualquer outro sistema de captação, como Uberlândia, como outros Sim. municípios, que também sai uma água com padrões Sim. de qualidade, tem que passar por toda uma instalação de tratamento. Resíduo orgânico, questões de contaminantes de saúde, possíveis de agrotóxicos, tem que tudo ser observado. É uma água muito boa mesmo.